Olá, vamos falar sobre matemática. O assunto hoje é propriedades das potenciações com base negativa. Vem comigo, vamos lá. Nós estamos vendo a matéria de potenciação. Se agora acontecer de eu ter alguns exemplos assim, ó. Menos 2 elevado a 3 vezes menos 2 elevado a 2. Pela propriedade da potenciação, o que eu iria fazer? Eu iria conservar a base e fazer a soma. 3 mais 2. Dão menos 2 elevado a 5. Que na multiplicação de bases iguais, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, menos 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes. Então, é tudo 2 aqui. 2, 2, 2, 2, 2. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32. Aí é só lembrar, como o expoente é ímpar, tem parênteses, base negativa com expoente ímpar, a resposta sempre é negativa. Então, para cá, eu estou usando a propriedade. Se eu fosse fazer sem a propriedade, eu posso calcular esta conta e depois o vezes do meio. Então, o que vai acontecer? 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Ok? Aqui eu tenho que colocar um colchete, vezes menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Por que a professora tem que botar colchete? Porque o colchete ele vai separar o vezes que a gente faz da potenciação com a operação do vezes no meio aqui, tá? E o parêntese serve para separar os vezes da multiplicação com os sinais do negativo. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Como o expoente é ímpar, negativo, vezes 2 vezes 2 dá 4, positivo. Então, nem vou botar o sinal, porque senão eu teria que colocar um parênteses aqui, então, desnecessariamente. Aí, 8 vezes 4 daria o 32. Como são sinais diferentes, aqui é mais e menos, então fica negativo. Perceba que fechou a mesma resposta. Então, para baixo, sim, a propriedade, e para o lado é com a propriedade, ok? Se fosse a mesma coisa com o dividido, menos 2 ao cubo dividido por menos 2 ao quadrado. O que iria mudar? Na divisão, eu subtraio os expoentes. Então, menos 2 na 3 menos 2. Menos 2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, que é o menos 2. Se eu fosse fazer isso sem a propriedade, então seria para baixo. Calcula esta conta e depois a operação que está no meio. Essa potenciação e depois a operação que está no meio delas, ok? Então, nós sabemos que 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, é 8 negativo. Então, como eu já fiz a conta lá em cima, posso colocar a resposta direta aqui embaixo. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4, né? Positivo, não colocar sinal, porque o mais não é obrigatório colocar. E no meio é uma divisão. 8 dividido por 4 é 2. Na divisão, os sinais diferentes, porque é mais e menos, é negativo. Perceba que deu a mesma resposta. Ok? Se eu tivesse agora potência de uma potência, por exemplo, eu posso ter uma potência de uma potência assim, menos 2 ao quadrado ao cubo. O que eu ia fazer? Menos 2 na 2 vezes 3, que dá menos 2 elevado a 6. Então, isso aqui é menos 2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes e 6 vezes. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, 32 vezes 2 dá 64. Como eu tenho uma conta que a base é negativa com parênteses e é par, então isso aqui é positivo.
Se eu fosse fazer sem parênteses, então primeiro eu calculo o de dentro, menos 2 ao quadrado, que é menos 2 vezes menos 2, que daria 4 positivo, porque o expoente é par. E esse 4 positivo está elevado ao cubo, né? O mais nem precisa colocar. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que também vai dar o 64, que fecha exatamente o mesmo valor. 64 é positivo, né? Eu poderia ter também uma mesma conta dessa, mas assim, ó. Menos 2 ao quadrado ao cubo. Neste caso, a conta vai ficar sem parênteses. Então, é menos 2 elevado a 2 vezes 3. Daria menos 2 elevado a 6. Por quê? Porque quando eu multiplico, esse parênteses some. Não sobrou nada. Quando eu multipliquei aqui, sumiu os colchetes. Sobrou parênteses. Aqui não sobrou nada. Então, uma conta que não tem parênteses, então o menos fica fora. 2 na 6 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai dar 64. Pega esse menos e taca aqui na resposta. Beleza? Tá? Então, aqui vai dar 64 negativo e não positivo. Por quê? Porque a conta não tem parênteses. Ok? Sem a propriedade, é eu calcular esse menos 2 ao quadrado. Ó, não tem parênteses, porque eu estou fazendo a conta aqui dentro. É menos 2 vezes 2, que é 4 negativo. E esse 4 negativo está elevado ao cubo, também sem parênteses. 4 negativo elevado ao cubo é menos 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar o 64. Pega esse negativo e taca na resposta. Beleza? Olha só, gente. Fecha exatamente a mesma resposta. Então, o que nós vimos aqui? Expressões que contemplam propriedades da potenciação quando a base ela é negativa. Fechou?